Começando mais um podcast Nova Friburgo Pode Mais. Hoje, eu vou fazer aqui o trabalho da mediação. A nossa amiga Jaque Polo está em outro compromisso. Eu e meu presidente aqui do PT Nova Friburgo, Norival Espíndola, e um programa especial sobre Nova Friburgo 206 anos que a gente está comemorando essa semana. E eu tenho a honra, a satisfação de estar recebendo aqui na sede do Partido dos Trabalhadores de Nova Friburgo duas pessoas ilustres que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito esse bate-papo rápido, mas um bate-papo que vai falar da nossa rica história. Estou recebendo aqui o professor João Raimundo de Araújo. Eu vou ler aqui um pouquinho sobre o professor. Nova Friburgo conhece, professor de muitas e muitas pessoas aqui queridas da cidade. João Raimundo é professor titular de História do Brasil na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, historiador, mestre também em História Social e doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense, à época que foi lançado aqui um livro, que é a Teia Serrana, que nós vamos falar sobre ele também. Eu recebo aqui a nossa querida Sônia Regina Rebelde Araújo, professora adjunta em História da Universidade Federal Fluminense, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense. A gente conversando aqui antes de iniciar aqui a gravação do podcast, falando um pouquinho, quem não conhece a professora Soninha. Soninha deu aula também no Santa Doroteia, no Renato Santo Inês, e a gente aqui vai falar, nesse primeiro bloco, fazer uma apresentação rápida, que eu já convido o presidente Norival a fazer essa apresentação, porque nós estamos aqui falando com o fundador e o primeiro presidente do PT Nova Friburgo, em 1980. Eu vou deixar para que o Norival faça essa apresentação aqui, Norival. Quanta honra ter aqui na nossa sede pessoas tão ilustres, né? Com certeza. Alexandre, João Raimundo, Soninha, todas e todos. Uma satisfação. Hoje eu vou falar bem pouquinho, porque nós temos que dar espaço para os nossos ilustres convidados. João Raimundo, fundador do PT em Nova Friburgo, presidente do PT, foi meu professor na querida e saudosa Faculdade Santa Doroteia. A nossa querida Soninha, professora renomada, doutorado, pós-doutorado, enfim, professora da Universidade Federal Fluminense. Então eu vou falar pouco, a gente tem muito que ouvir, aprender. Estou muito grato, uma honra poder participar deste momento aqui com vocês. E com o Partido dos Trabalhadores, as mulheres têm vez e voz. Eu começo agora dando a palavra a você, Soninha, professora, historiadora. Se apresente para quem ainda, acho difícil, mas para quem ainda não te conhece. Vamos falar um pouquinho do que a gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação, sobre a história do PT em Nova Friburgo e como que você participou desse início. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, obrigada pelo convite, também é um prazer estar na sede do Partido dos Trabalhadores, que nós dois ajudamos a fundar, né? Eu menos, porque em 1980, a primeira reunião para discutir o PT foi em fevereiro de 80, no Clube Rockiano. E eu estava grávida, e nesse dia, inclusive, eu passei mal. Então, eu não fui a essa reunião. E depois, durante o ano de 80, por causa da gravidez, depois teve o parto e tal, e já tinha uma filha, crianças muito pequenas, eu não participei tanto. Eu participei mais em 81, 82, sobretudo, né? Então, nós sempre fomos muito parceiros e nossa militância começou na greve de 79, né? Na época do governador Chagas Freitas. Nós somos criadores também do CEP de Nova Friburgo. Então, a gente começou a militar em 79, a partir da greve, e houve uma reunião no final de 79, quando havia discussão sobre reformulação partidária, que nós convidamos o Modesto da Silveira, que era deputado, para ir a uma assembleia nossa, uma reunião conosco na Cianf. Parênteses, a Cianf sempre foi parceira. Eu fui presidente da Cianf. Né? Sempre nos acolheu. A gente fez muita assembleia de sindicatos. Sempre. De CEP, na sede da Cianf. E aí o assunto era reformulação partidária. Então, como é que o deputado Modesto Silveira, que era do MDB, via a questão, explicar
A gente... Toninho, posso só fazer uma ressalva? Não é ressalva. Esse dia com Modesta Silveira, nós fizemos a propaganda e o título da palestra dele era As coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. Paulinho da Viola. Bom, aí, quando ele, o Modesta, disse, olha, gente, nosso partido é o seguinte, é o MDB com P na frente, PMDB. É isso, Partido de Oposição à Ditadura, PMDB. Aí, quando acabou tudo, aí já estava na informalidade, João, na frente dele, assim, a gente conversando, disse assim, olha, gente, eu acho que a gente tem que começar a conversar sobre o Partido dos Trabalhadores, porque isso já estava rolando, entendeu? Vamos nos informar. O sapo barbudo já estava na área. Vamos nos informar sobre isso e discutir esse Partido dos Trabalhadores. Aí eu passo para João, porque aí tem uma história que ele foi a uma reunião no Rio, veio com os folhetinhos. Então, vamos passar aqui. Bom, Soninha, o João Raimundo de Araújo, ele é, além de ser isso tudo que já foi citado aqui na apresentação, é escritor do Teia Serrana e um outro livro muito bacana, Memórias Eleitorais Nova Friburgo, 1982 a 2016. E outro livro também, desculpe, mas tem a tese de doutorado dele, foi publicada também. A Construção do Mito da Suíça Brasileira. Que legal. Pela João, Revan. João, Sim? a palavra é sua. Olha, eu só queria fazer um pequeno reparo na sua apresentação, porque você leu do livro Teia Serrana, e essa apresentação aí, eu ainda era doutorando. Aqui, mas eu falei a época da publicação do livro. Mas eu me tornei doutor também pela UF. Né? E, bom, no caso, a Soninha já adiantou um pouco, falando que a gente veio da greve de professores estaduais em 1979, e lá a gente tomou contato com muitas coisas, né? Muitas discussões. Eu não perdia as assembleias no Rio. E às vezes era no sábado, às vezes no domingo, eu estava sempre presente lá. E uma época eu encontrei com um amigo nosso, o João Batista Andrade, que lamentavelmente já se foi. Ele me entregou umas cartilhazinhas sobre a fundação do PT. E eu trouxe para Friburgo e distribuí entre os amigos para a gente ler e debater. E assim a gente começou a debater a criação do PT em Nova Friburgo. E em 1980 não era fácil, sabe? A gente fala assim, a fundação do PT, você pensa que era fácil? Não, porque o PT estava sendo fundado, tinha que ser fundado numa cidade do estado, no estado do Rio e em nível nacional. Então a gente tinha que cumprir umas burocracias que hoje ninguém imagina. Tipo, por exemplo, a gente tinha constantemente realizar plenárias, e a gente fazia sempre as plenárias, tinha que pedir à Câmara dos Vereadores para ceder para a gente. Essas plenárias tinham que estar registradas num livro, daquele livro preto, tá? Assinado pelos presentes, para poder enviar para o Rio de Janeiro para o movimento pró-PT que estava se organizando lá, né? Então a gente tinha que fazer a questão da filiação também. Era infernal. Você sair com fichinha, pedir pessoas, implorar as pessoas para assinarem a ficha, e a gente depois preenchia aquelas fichinhas todas, e tudo ia para o Rio de Janeiro. Então era uma certa lenha a gente montar o PT no município, né, do estado, no caso Nova Friburgo, e depois essa coisa funcionar direitinho. E na época, em 1980, 44 anos atrás, a gente não tinha internet, a gente não tinha facilidade que a gente tem hoje para que a gente pudesse usar essa burocracia andar. Eu imagino que vocês não lançaram há 44 anos atrás. Exatamente. Eu comentava com vocês aí que em Friburgo política era coisa de homem. Mulher não participava.
E só no PT, quando a gente criou o PT, a gente teve em torno de 20 mulheres que assinaram a ficha no PT. Quer dizer, a presença feminina no PT foi muito interessante. Outro detalhe interessante também que não existe hoje. Hoje a política se faz através de redes sociais, né? Naquela época, não, era tudo olho a olho, cara a cara. A gente realizava reuniões, sempre levando, como eu disse, 20 mulheres assinaram a ficha do PT da criação dele, né? Então, eu não estou querendo trazer méritos para mim, para minha figura, em nada, não. Eu estou apenas querendo que as pessoas entendam que a política naquela época era diferente. Se fazia também com muita passeata pela rua. Né? Fim de semana, a gente sempre estava fazendo uma passeata no Alberto Glaude. Eu tinha até o Norival que vai gostar. Eu tinha uma camisa do Flamengo e escrito atrás, a avó de Soninha que bordou para mim, Flá PT. Flá PT. Tinha um Flá PT. Vamos recriar o núcleo Flá PT. A de João era especial, ela fez tudo carinho. A dele, o Flá PT, não era nas costas, era aqui em cima do escudo. E a minha e a dos netos é que era escrita atrás numa faixa vermelha, Flá PT. Que bacana. Dele era só dele. Comprei a ideia. Pessoal, então nós vamos agora finalizar esse primeiro bloco, já convidando a todos vocês que estão assistindo essa história muito bacana aqui com o João Raimundo, com a professora Soninha. E no segundo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Nova Friburgo, esses 206 anos que a gente está comemorando agora. Fiquem ligadinhos aí no podcast Nova Friburgo Pode Mais. Voltando à segunda parte aqui do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais, diretamente aqui do nosso Partido dos Trabalhadores. Eu, presidente Norival Spindler, tenho a honra de receber nesse programa especial Nova Friburgo, 206 anos, a professora Soninha, o professor João Raimundo, que eu já passo rapidamente a palavra, e a gente vai falar um pouquinho nesse segundo bloco sobre a nossa querida Nova Friburgo, completando essa semana 206 anos. Professora Soninha, estou vendo aqui o livro Teia Serrana, vários capítulos aqui que falam sobre vários momentos da cidade. Qual o momento que a senhora destacaria de mais relevante aqui na passagem pelo livro e na história da senhora com a nossa cidade? Bem, são duas coisas diferentes, mas que se complementam, né? Uma coisa é um trabalho acadêmico, eu fiz uma dissertação para a UF sobre educação feminina no Colégio de Freiras, no caso, o Colégio Nossa Senhora das Dores, anos 50, 60, né? Essa é uma questão. Então, eu tentei mostrar nesse capítulo as raízes do conservadorismo feminino, sobretudo, porque eram mulheres que se tornariam mães, sobretudo, e professoras dentro do lar. E se tivesse necessidade de trabalhar, porque nos anos 50, o certo, entre aspas, era a mulher casar e ser dona de casa, mas precisava ter um preparo para ser a professora dos filhos em casa. E o marido sustentaria, era o provedor. Então esse era um modelito no Brasil inteiro. O marido provedor e a mulher mantendo a casa, organizando, ensinando os filhos, educando, enfim, ensinando boas maneiras, etc. Né? Agora, para as mulheres mais pobres que precisassem trabalhar, então a escola normal era considerada indispensável, porque ela tinha um papel civilizador. Isso começa no Estado Novo, de criar escolas normais, e isso tanto no ensino público, daí o Instituto de Educação da Marise Barros, que é muito importante, e também em escolas particulares, como no caso aqui do Nossa Senhora das Dores, que é uma escola confessional. Então, nos anos 50, era isso, né? Formação da mãe professora, católica, patriótica, esse tipo de coisa. Nos anos 60, aí
há uma virada e as mulheres começam a participar mais intensamente da vida social e saindo mesmo para trabalhar fora, geralmente como professoras, que era uma profissão aceitável para as mulheres, né? Continuava o papel do homem provedor, mas a mulher trabalhava também. Então, esse movimento da mulher sair de casa para trabalhar fora é um fenômeno mundial dos anos 60. Agora, você falou de um momento meu, assim, na cidade, né? Então, em termos acadêmicos, foi isso, essa pesquisa que me fez compreender uma resistência tenaz de grande parte das mulheres de Friburgo e participar de coisas como sindicato, dizer eu sou a política com maior orgulho, esse tipo de coisa. Sabe, de onde vem o conservadorismo friburguense? Em grande parte vem dessa formação educacional dessas mulheres, né? Eu percebi isso. Mas, em termos de vivência aqui, aí tem muito a ver com a greve do CEP e que as mulheres tiveram uma participação muito intensa. E eu vi, assim, amigas minhas, moças finas, pegando o vereador pelo gasganete, pelo colarinho, e dizendo que você vai assinar sim. A gente queria uma moção de apoio. Isso dentro da Câmara. Dentro da Câmara, levantando o cara da cadeira, botando, você vai assinar sim. Aí sentava ele, não, peraí, não acabei. Levantava de novo. E aí já como PT, né? A gente saía, por exemplo, eu tinha que sair de casa, chegava, almoçava e não podia descansar não, eu tinha que trabalhar. Mas antes de trabalhar, tinha que passar na sede do PT para fazer as faixas e cartazes que a gente pregava na rua. E nós tínhamos petistas que eram, sabe isso, artistas. E tinha o Fernando Perissé, tinha a Tereza. Eles deixavam jornais, porque a gente tinha a preocupação de não emporcalhar a cidade. Então eles deixavam jornais e moldes com as frases. E a gente passava o rolinho com tinta vermelha. Então eu tinha que sair de casa, almoçar, sair correndo e ir para a sede do partido. Depois que fazia esse trabalho, né, aí eu ia trabalhar. Ia para a escola pública, depois para a faculdade, enfim. E a gente viu muita coisa engraçada aqui em Friburgo, a gente participava, né? Por exemplo, houve o primeiro encontro da mulher friburguense, feito pelo PT. Que legal. Em 1981, com a presença de Lélia Abramo, Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez. Né? Foi muito bacana. E teve também o segundo encontro da mulher friburguense, um ano depois, se não me engano, o de 81 me lembrei a data. O seguinte eu não lembro. Acho que foi 82. E Lélia Gonzalez era figurinha fácil aqui em Friburgo. Ficava na casa de Gilson e Clélia, dois amigos nossos, amigos do CEP. As amizades do CEP migraram para o PT, tem isso também. Então, a gente via na Petelândia outra herança. Você sabe o que é a Petelândia? Pois é, eu vou explicar. A Petelândia ficou assim apelidada, era uma esquina ali. Na verdade, não era bem a esquina. Era um tapume que fica onde hoje é a Caixa Econômica Federal. Ali era Petelândia? Ali era a Petelândia. Era um tapume feio para burro. Mas os artistas do PT embelezaram, fazendo pinturas da cidade que queremos. Então tinha muitas borboletas, criancinha no balanço, estrelinhas do PT. Sabe, esse tapume ficou... E a gente fazia esses muros e tal, e tapumes pintados pela cidade. Acho que a gente fez um suspiro e tal. Estou vendo aqui no livro, já passando o gancho aqui para o senhor, professor. Uhum. Nova Friburgo de Vila à Cidade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Nova Friburgo, que completa essa semana 206 anos de fundação. Vocês vão me desculpar, mas eu vou falar sobre esse 206 que
Eu acho meio estranho. Fique à vontade para o senhor. Se quiser, assim, aprofundar, Disposição, professor. aprofundar melhor essa questão, está no meu livro, que foi minha tese de doutorado, Sim. a construção do mito da Suíça brasileira. Esse livro tem por aí. Mas, voltando, por que eu acho estranho? Um mandrake, a gente diria, esses 206 anos. Por quê? O que estaremos comemorando amanhã? Em 16 de maio de 1818, o Brasil era governado por Dom João VI, né? E ele, nessa data, ele assinou um documento visando, no futuro, criar uma colônia de suíços aqui na cidade. Ele estava envolvido com um cônsul suíço que tinha vindo a Friburgo, tinha vindo a Friburgo? Não, tinha vindo ao Brasil, na corte, e Dom João VI, então, assinou um documento que previa, mas era um mero documento sem ter nada concreto, previa a criação de uma colônia de suíços em Nova Friburgo. Então, o que nós estamos comemorando amanhã é uma mera assinatura de um papel por Dom João VI no dia 16 de maio de 1818. Ele assinou essa pretensão. A partir dali, é que ele começa, a partir dessa assinatura, é que ele começa a pensar na possibilidade, bom, aonde seria essa colônia, e com o apoio de alguns ajudantes, etc. Bom, havia aqui no Alto da Serra a famosa, a Fazenda do Morro Queimado, né? Então, e essa fazenda poderia ser adquirida pelo governo de Dom João VI, isso posteriormente. E nessa fazenda poderia-se pensar na criação dessa colônia de suíços. Detalhe interessante, essa fazenda do Morro Queimado era ocupada, na ocasião, por colonos portugueses e por negros escravos que trabalhavam para esses colonos portugueses, né? Então, a partir desse momento da aquisição, isso leva um tempo, ele vai conseguir, né, com o primeiro Monsenhor Miranda, adquirir essa fazenda aqui e, imediatamente, olha a coisa estranha também, tudo isso depois do 16 de maio, tempos depois, ele vai pegar o mapa aqui da região e, sentado lá no seu palácio no Rio de Janeiro, ele vai dividir em faixas de terra para mais tarde fazer a doação aos suíços que viriam para cá. Então, o que nós estamos comemorando amanhã é meramente a assinatura de um papel. Essa colônia que pretendia ser uma colônia de suíços ainda não tinha suíço. É bem depois, né, professor? Muito depois. Os suíços só vão... Você vê, isso aí está sendo assinado em 16 de maio. Os suíços só vão começar a chegar aqui em final de novembro de 1819. Quer dizer, 1 ano e meio depois. E os alemães chegaram 6 anos depois. 6 anos depois. 200 anos chegada dos alemães. Bom, eu queria já chamar a atenção para que continuem conosco aqui. Já vamos caminhar para o terceiro e último bloco desse papo aqui muito gostoso que a gente está tendo com o professor João Raimundo, com a Soninha e com o nosso presidente aqui do Partido dos Trabalhadores, tendo a honra de receber o primeiro presidente e fundador do nosso partido aqui em nossa sede. Fique ligadinho aí que já voltamos. Voltando aqui ao nosso podcast Nova Friburgo, Pode Mais, tendo a honra de receber aqui o professor João Raimundo, a professora historiadora também, Soninha, um bate-papo muito legal. Nós temos aqui alguns livros, né? São somente alguns que foram escritos aqui pelo nosso historiador João Raimundo de Araújo, e aqui a gente tem algumas pessoas que
contribuíram também com o livro, que era importante a gente colocar, né? O Armando Morrer, Edson de Castro Lisboa, o professor que está aqui conosco, João Raimundo, Jorge Maia, José Carlos Pedro, a Maria Regina Laforêt, Ricardo, né, o Ricardo da Gama Rosa Costa, e que está aqui também conosco, a Sônia Regina Rebelde Araújo, querida Soninha, que muito nos honra receber aqui. Presidente, eu não esperava um dia poder chegar a ter aqui, poder participar desse momento da cidade. A gente tem uma sedezinha simples, mas uma sede muito bem organizada, e a gente poder estar aqui recebendo. A gente está aqui com os grupos de trabalho, construindo um projeto para a cidade, recebendo. A nossa sede tem tido assim, uma movimentação muito legal, né, Norival? E eu queria passar para você falar um pouquinho para a gente sobre a movimentação na sede e a gente voltar aqui com nossos dois convidados e a gente fazer aqui o encerramento desse programa especial dessa semana de aniversário da cidade. Com certeza, é um momento especial do PT Nova Friburgo, onde nós temos uma sede estabelecida, atuante, viva. Ontem saímos daqui, já passava das 21 horas com o GT de meio ambiente. Então, as companheiros debatendo, apresentando proposições. Já tivemos o GT da saúde, o GT da proteção social, teremos da educação e por aí afora. Então, muito bacana. E esse momento todo culmina com a presença aqui hoje no nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais, do professor João Raimundo e da professora, nossa querida Soninha. Nós temos aqui um bate-papo gostoso, instrutivo, uma verdadeira aula. Estou muito feliz e vamos seguir com os nossos convidados. É isso aí, nós estamos aqui para ouvir, né? A gente fala demais desses podcasts, existem vários e também vocês serão convidados para outras edições das nossas edições, são 2 edições por semana. Professor e professora, né? Fiquem aí nesse último bloco com um tema que vocês acharem mais importante para a gente falar. A professora deu uma aula para a gente fazer também as devidas adequações no nosso calendário, no nosso tempo, na história da cidade, mas também da importância da colonização para Nova Friburgo. Professora, né? A senhora colocou que lá, 44 anos atrás, o professor colocou 20 mulheres naquele momento, participavam da nossa fundação do partido. Como é que a senhora está vendo hoje a participação da mulher na política e da mulher também frente a todos os desafios colocados nos dias atuais? A gente tem falado muito também sobre essa questão da proteção, da discriminação. Como é que a senhora está enxergando tudo isso? Olha, eu acho que demos um salto de qualidade. O presidente do PT Nacional, Gleisi Hoffmann, é excelente. Ela pegou o PT na pior situação, com Lula na cadeia, e tem levado o PT a bom caminho, e Lula é presidente desse país. Isso tem a contribuição decisiva da Gleisi Hoffmann. Tá? Então, nós temos muitas deputadas do PT excelentes, por exemplo, a Maria do Rosário, lá do Rio Grande do Sul. E, enfim, né? É claro que a Luísa Erundina está no PSOL, mas a origem dela é PT, né? E ela veio a Friburgo e depois, durante a sua prefeitura, ela veio aqui e fez um comício no Coreto da Praça, e até falando de Maluf, dizendo, não ressuscita esse cadáver que eu enterrei. Uma maravilha. Então, eu vejo, assim, com muita alegria a participação feminina no PT, e acho que aqui em Friburgo, por exemplo, uma das melhores coisas que a gente tem é a participação feminina. Elas criaram a Banquinha Lula Livre, aquele comitê muito simpático que existia na Rua Portugal também, cumpria um papel muito, muito, muito importante. Essas mulheres são notáveis. Não quero citar nomes para não ser injusta, são muitas pessoas. Só vou dizer um que é minha amiga pessoal, que é a Emília, que é uma militante de primeira ordem. Emília é fantástica. Então, eu vejo com muita esperança a situação do PT nacional e aqui em Nova Friburgo também, se Deus quiser, né? Vamos crescer. Vamos sim, Deus está no controle. Eu acho que a cidade precisa viver dias melhores, situações
que a gente tem passado na saúde, na educação, principalmente no transporte público. Há pouco eu estava aqui fazendo uma visita à nossa rodoviária de integração, conversando aqui com os usuários e vendo a dificuldade que a população de Nova Friburgo está passando. Mas eu quero passar de imediato a palavra para o professor João Raimundo. Estou vendo aqui também, professor, o senhor fique à vontade nos temas, mas tem um aqui que eu coloquei, o capítulo 9, que o senhor coloca sobre a modernização de Nova Friburgo. Fique à vontade em falar o que o senhor tiver no coração e na memória. Bom, eu não vou falar diretamente sobre a modernização, não, mas vou pegar tema que tem ligação. É o seguinte, no início da República Brasileira, brasileira de modo geral, foi mais ou menos comum as comemorações dos centenários, ou das cidades, ou dos estados, etc. Então, em 1918, era comemorado aqui em Friburgo o chamado centenário do município. E veio para cá um intelectual nascido aqui na região, mas que com militância jornalística no Rio de Janeiro, chamado Agenor de Roure, tá? E o Agenor de Roure é que inventou, vamos dizer assim, que Nova Friburgo seria ou era uma Suíça brasileira. Porque, segundo ele, Friburgo era uma cidade com a presença de representantes da Suíça muito grande. Eu acho que não era tão grande assim, mas ele supervalorizou e inventou esse alcunha para Nova Friburgo, de Nova Friburgo, a Suíça brasileira, tá? Esse Agenor de Roure, então, é que iniciou, em 1918, com esse centenário, a ideia de que Friburgo estaria fazendo 100 anos e que a presença de suíços aqui era dominante e que Nova Friburgo, além disso, era uma cidade, diferentemente das outras cidades brasileiras. Nova Friburgo era uma cidade que não tinha negros, era uma cidade de brancos, é uma cidade branca. Então, essa ideia de predomínio suíço, né, hegemonia suíça, cidade branca, cidade que não tinha negros escravos, né, não tinha negros porque não houve escravidão em Friburgo. Tudo isso a gente foi desmontando ao longo de nossas pesquisas. Não sou só eu, não. Por exemplo, tem um ex-aluno meu da Santa Doroteia que tem um trabalho brilhante sobre escravidão em Nova Friburgo. Ele tem livro aí publicado, Rodrigo Marreto, o nome dele. Então, mostrando que nada disso, cidade branca, cidade de hegemonia suíça, etc., nada disso, na prática, existia. Quer dizer, discordando totalmente, que a gente faz hoje, né, dessa ideia da Suíça brasileira, de cidade branca e etc. Né? Então, e aí eu começo a perceber que outras colônias estrangeiras, além de portugueses e negros, né, escravos até o final do século XIX, Friburgo também vai ter uma forte presença de alemães, vai ter uma forte presença de italianos. Até hoje a gente sabe aí de famílias de italianos, né, que vieram para cá no final do século XIX. Húngaros. Eu tenho uma ex-aluna do Colégio Anchieta, e que hoje é um nome aí da intelectualidade brasileira, que é a Ilona Szabo. A Ilona foi minha aluna. Garapé. Citou em Garapé. Conhecida mundialmente, a Ilona. Pois é, mundialmente. Foi aluna da Anchieta. Foi minha aluna no Anchieta, né? E então, essas coisas eu acho que precisam ser retomadas, né, na discussão em Nova Friburgo.
E sobre, já que eu falei com você que eu falo muito. Não, a gente ainda tem ainda mais 5 minutinhos. Tá. E sobre a política em Nova Friburgo, eu acho que o PT que viveu, a Soninha já lembrou aqui, aqueles tempos, né, que uma extrema-direita nacional assumiu o poder, né, e fazendo arrasos na vida política brasileira, levando o Lula até a prisão sem qualquer motivo, né? Eu acho que eu acho que foi também um fator, assim, de ter gerado em Nova Friburgo uma certo comportamento, não é de todos, de parte da população, de que a política é coisa ruim, é coisa só de ladrão, é coisa de safado, e, na verdade, não percebe que a política é uma coisa que a gente vive no dia a dia, né? Não temos como, né? A gente está vendo agora essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, né? Ai do Rio Grande do Sul se nós não tivéssemos na política, conduzindo a política brasileira, a figura de nada mais, nada menos de Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Ele tem sido fundamental, mesmo que em certa parte da mídia não considera isso, mas o Lula, como presidente, né, do Brasil, é fundamental na condução. Professor, Oi. não poderíamos esperar nada mais, nada menos do presidente Lula do que a sensibilidade, porque a história do Lula nos encanta, e acho que o Norival também pode contribuir porque é um professor. Eu fui, né, agora a Brasília no jantar dos 44 anos, típico a presidente nacional, presidente Sei. e ali o presidente da República estava presente, e eu tive a honra de também ouvir o relato e ler, né, porque eles fizeram lá um pequeno memorial, contando a história da fundação do partido e todos os momentos difíceis, principalmente na prisão injusta do presidente Lula, e o partido continua de pé, e o presidente Lula sai da prisão e vai diretamente para o Palácio do Planalto, conduzir-se ao país, à nação, e dar retorno às políticas que foram interrompidas em função de um desgoverno que o país atravessou. E hoje o Rio Grande do Sul, o senhor fez aqui uma colocação muito importante, que a gente não poderia terminar o nosso podcast de hoje. Não estou falando de coisas boas, nossos 206 anos, mas também o senhor trouxe à memória o momento importante que o país está vivendo, que tem à frente uma pessoa que, independente de ser o Rio Grande do Sul, um dos estados que tem maior resistência ao Partido dos Trabalhadores, sim, o presidente da República está lá, já foi 2 vezes, vai retornar a 3ª, está anunciando a autoridade nacional que vai ser colocado lá para que a gente possa ter uma gestão eficiente dos recursos ao lado do governador e ao lado dos prefeitos, independente da cor partidária daquele prefeito. Então, isso só nos motiva a continuar essa defesa qualificada do nosso partido, das nossas lutas, e tentar explicar também, presidente, que a gente aqui em Nova Friburgo, a gente precisa viver um tempo de qualidade com a nossa população que mais precisa, porque o poder público é para o usuário e para o não usuário. Mas o não usuário, ele tem o seu plano de saúde, ele tem o seu carro para andar, ele tem uma escola particular. O não usuário. E o usuário é para quem nós precisamos atender e governar. Eu só fiz esse parêntese rápido, porque as palavras do senhor e da senhora me motivaram a falar um pouquinho mais do que eu acredito, que eu tenho muita idade, mas pouca história com o partido e pouca vivência, mas eu tenho lido muito, tenho estudado muito sobre a história da cidade e o que a gente precisa implementar de políticas públicas. Venho de uma cidade, sou friburguês, sou do Prado, nascido em Conselheiro Paulino, sempre falo isso, mas estou 7 anos trabalhando como secretário em Maricá, que é uma prefeitura governada pelo Partido dos Trabalhadores e que tem políticas públicas na ponta, que vai fazer a proteção social e dar dignidade ao trabalhador, à trabalhadora, aos alunos, aos pais e à cidade. E o empresariado está batendo palma porque está conseguindo progredir num ambiente colocado com muito cuidado, muito critério e zelando pelos recursos públicos. Então,
deixo aqui o meu abraço ao meu prefeito Fabiano Horta. Volta aqui o presidente e a gente vai fazer aqui o encerramento rápido com... Eu queria falar duas coisas. Pode falar, professor. Posso falar? Pode, deve. Desculpa Duas ter ouvido o senhor. Que eu tive muita honra aqui em Friburgo. O primeiro deles foi em 1984, em setembro de 84, a gente conseguiu trazer aqui para eventos o nada mais nada menos professor Paulo Freire. Nosso sindicato. Nosso sindicato em 84, setembro de 84. E o CEP. Trouxemos Paulo Freire. Soninho, deixa eu falando que eu não quero ter, senão vai perder a oportunidade aí. Segundo lugar, em 1995, eu tenho foto com ele, nós trouxemos para cá, na ocasião, o candidato a presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Em 95. Caravana da Cidadania. Mas Eleição. o evento foi lá no Sindicato Têxtil, ali em frente ao Dores, aquele sindicato. Eu estava lá. Tá? Você estava lá, eu também. Então, eu tenho em casa uma foto, o Lula com a camisa, tipo assim, aquela camisa de malandro, pesadinha, chapéu, né? E ele ficou hospedado aqui na ocasião, era o Hotel Sanjaya. Ele ficou hospedado aí. Então, eu tenho essas fotos na minha casa. Legal. Eu adoro lembrar essas coisas. Sim. Então, tinha muita coisa que falar ainda, enfim. Nós vamos ter várias oportunidades. Eu vou contar só uma coisa, porque vocês podem ter cortado, mas só para informação de vocês. Em 86, era o último ano do Heródoto na prefeitura. Ele entrou em 82, e em 86 ele estava prefeito e tal, e ele tinha uma ideia de cortar a Praça Getúlio Vargas, uma avenida. Então, ela começaria na rua Galeão das Neves, cortaria a praça e emendar com a outra, Luiz Spinelli, uma coisa assim. Não, eu saí lá naquela avenida que vai para Conselheiro Paulino, cortar a praça. Ao meio. Aí nós fizemos um movimento de abraço à Praça Getúlio Vargas. E aí nós nos juntamos, era gente do PT. Nós nos juntamos. A gente era contra essa política. Nós, evidente. Mas aí, claro que nós não tínhamos o número necessário. Mas aí pessoas que estavam no ponto de ônibus, naquele tempo havia um ponto de ônibus, ali, em frente à Casa Miele. Não tinha uma rodoviáriazinha, que era só um telhadinho, tinha aquela fila, os ônibus paravam ali. Então as pessoas viram isso e se juntaram. E aí sim, a gente conseguiu dar o abraço à praça e a gente conseguiu impedir essa política do Heródoto. Não houve. É muita história, gente. Eu poderia ficar aqui até amanhã. Nós éramos derrotados, mas nós fizemos nada. Nós somos vitoriosos porque estamos hoje, no ano de 2024, juntos, na sede do nosso partido, podendo falar de um futuro proeminente para a nossa cidade. Mas o tempo, né? A gente precisa organizar aqui o nosso tempo, mas eu queria já deixar o convite, né? A nossa âncora aqui, a Jaque Polo, que também é um amante aqui das coisas boas para a nossa cidade, que a gente possa receber o professor João Raimundo em outro momento, a professora Soninha, e que a gente possa falar de outros assuntos, porque o podcast, nós temos 2 edições semanais, e a gente teve dia para começar e a gente não tem dia para terminar esse trabalho de comunicação, que é um trabalho moderno, né? Que a gente está nas plataformas digitais, a gente está também na internet, na rede mundial de computadores. E eu queria agradecer já, pedindo aqui ao meu presidente que faça suas considerações finais e pedir também ao casal que também possa falar e fazer, deixar uma mensagem para a nossa querida Nova Friburgo. Não, minhas considerações finais, na verdade, é agradecimento, né? Fico muito grato ao professor João Raimundo, professora Soninha, pela dedicação de vocês à educação, à história de Nova Friburgo, ao Partido dos Trabalhadores. Então, aproveitar este momento aqui, no encerramento, para agradecer. Gratidão. Professora. É só agradecer o convite, dizer que fiquei muito à vontade, muito feliz de falar
dos inícios do PT, da nossa participação aqui nas coisas boas da cidade. Professor historiador João Raimundo de Araújo. Também gostei muito desse papo, estou disponível para outros papos, né? E eu só queria lembrar uma pessoa que foi fundamental desde o início da criação do PT, a professora aposentada na época do Estado, Maria Júlia Carvalho, Dona Juju, que foi assim, um elemento fundamental na criação da SPT. Desde aquela época, lamentavelmente, ela não está mais entre nós, mas eu não posso deixar de lembrar de Juju. E para finalizar, então, agradecer muito a presença do professor João Raimundo, né? Da professora Soninha, agradecer muito a presença aqui do nosso presidente. Nós tivemos aqui, no dia que eu fui, tive uma conversa muito boa com o PT militante. Nós recebemos um material aqui, professor, professora, está guardadinho, para que a gente possa crescer. Nós estamos buscando apoiadores para crescer um pouquinho a nossa sede, para a gente fazer um memorial aqui do partido, contando toda essa história dos 44 anos de luta, e com certeza vamos precisar muito da ajuda de vocês na construção dessa história, que possa se tornar um espaço permanente de pesquisa para os jovens. A gente está aqui na nossa sede, as pessoas têm passado aqui, os jovens parados, tirado foto aqui na frente, olhando, tem servido também como inspiração essa nossa pequenininha sede, mas uma sede que tem reunido muita gente para discutir uma nova Friburgo que a gente precisa muito que seja mais justa e igualitária. Então fica aqui o nosso abraço essa semana, uma edição falando sobre Nova Friburgo 206 anos. Até a próxima edição do Nova Friburgo Pode Mais.